Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem nesta manhã de domingo, 5 de fevereiro. Eu, Cacilda Medeiros, estou aqui com você no programa, né, Aprendendo com a Igreja. A gente vai ficar até às 11 horas aprendendo mais sobre a nossa Igreja Católica. Hoje nós vamos conhecer o Plano de Ação Pastoral da Arquidiocese de Natal para o ano de 2023. Pois é, você sabia que todos os anos a Arquidiocese, ela elabora, tem todo um processo, né, que a gente vai aprender aqui hoje, saber como é que acontece, mas no final nós temos um plano de ação pastoral a cada ano para ser executado, para servir de norte para as paróquias no território da Arquidiocese. Mas quem vai conversar com a gente, quem vai explicar para a gente como é que funciona, como é que é esse plano, todo o processo, a metodologia para a construção dele, é o diácono Edmar Araújo, que é membro da Coordenação Arquidiocesana de Pastoral. Bom dia, diácono Edmar, bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia, caros ouvintes de nossa rádio FM 91.9. É sempre um prazer estar aqui falando, conversando com você, o caro ouvinte, para que você também possa entender um pouquinho desses processos pastorais da nossa igreja particular. Pois é, eu inclusive estou aqui com o plano em mãos, né? O plano deste ano de 2023, é um livreto, né, com o plano pastoral. Mas aí eu queria que você, diácono Edmar, você que é assessora, né? Assessora a coordenação de pastoral já há alguns anos, nesse processo de planejar as ações, eu queria que você explicasse como é que se chegou a esse plano pastoral 2023. Muito bem, Cacilda. Vamos fazer mais ou menos uma memória um pouco, né? Há alguns anos, já mais ou menos 4 anos, desde a construção, vamos dizer assim, da saída do documento 109 da CNBB, que saiu em 2019, né? Que nós... São as diretrizes, né? Isso, são as diretrizes da ação evangelizadora da igreja. Geralmente, todas as dioceses do Brasil, né, iluminadas por essas diretrizes, elas constroem o chamado plano quadrienal, né, que nós chamamos de plano da ação pastoral arquidiocesana da nossa igreja. Então, esse plano quadrienal, ele traz metas, estratégias, ações, tudo que vai ocorrer dentro da ação pastoral evangelizadora da arquidiocese para os 4 anos seguintes. No nosso caso, a gente construiu no final de 2019, né, iluminados por o documento 109, para começar a sua execução a partir de 2020. Então, 2020, 21, 22, e nós concluímos, com a graça de Deus, este ano, 2023, o quadriênio fechado. Então, desde esse início que vocês, né, caro ouvinte, você que está nos acompanhando e acompanha, né, de certa forma, os nossos programas Ritmo Pastoral que nós vamos falando, lembra que a gente tem sempre tocado no assunto que há da parte do Santo Padre, o Papa Francisco, uma exortação muito forte à sinodalidade, né? Há uma igreja que caminhe junto, uma igreja que caminhe realmente construindo suas ações evangelizadoras, pastorais, de forma conjunta. Então, dentro dessa perspectiva, foi que desde 2019 que a gente vem construindo nossos planos de ações pastorais nessa perspectiva. Claro que nós não iniciamos dentro desse foco da sinodalidade, começamos em 2019, que foi exatamente a palavra-chave do documento 109, né? Então, mas antes, já no plano pastoral 2015, nós já começamos a fazer um projeto, né? Começamos o primeiro projeto de ação de construção conjunta. Não nessa mesma perspectiva que construímos o plano quadrienal 2020-2023, mas de forma conjunta, né? Foi as pastorais reunidas, grupos reunidos, construíram o de 2015 a 2019. Mas buscamos dar um olhar mais sinodal, um olhar mais paroquial, né? Então foi nessa perspectiva que desde 2019 que a gente vem
buscando ouvir as paróquias, né? Então não adiantava, a gente percebeu que não adiantava construir ações pastorais evangelizadoras para a igreja arquidiocesana, que elas iam ser executadas nas paróquias sem escutar as paróquias, sem ouvir os agentes, sem ouvir aquele fiel até mesmo que vai à missa, que está lá no chão da paróquia, e o agente principalmente que vai executar. Então foi a partir dessa perspectiva que começamos a construir os planos, desde o plano quadrienal aos planos anuais de ação pastoral, sempre na perspectiva do início, construindo a partir da base, ouvindo a paróquia, depois escutando os zonais, né, dentro dessa perspectiva de organização de nossa igreja particular, depois os vicariatos, né, e chegando até a grande Assembleia Arquidiocesana, que não mais foi mais dentro daquela perspectiva que nós construímos antes, todo mundo participava, né? O Diácono, acho que para quem está ouvindo e não conhece bem a estrutura da arquidiocese, é até bom explicar assim, essa coisa de vicariatos, zonais, as paróquias, né, todo mundo sabe, mas aí os vicariatos, zonais, é até bom, antes de você chegar na Assembleia certo. em si, né, a grande Assembleia, explicar um pouco dessa estrutura. Muito bem. A igreja, a nossa igreja de forma particular, Arquidiocese de Natal, ela, como toda igreja no mundo e no Brasil, ela se organiza por grupos, né, para facilitar o trabalho de evangelização e pastoral, né? No nosso caso aqui, as paróquias, que ao todo hoje são 115 paróquias, elas são divididas em grupos territoriais de proximidade territorial. Nós chamamos isso de zonal. Um zonal é constituído por um número X de paróquias, um grupo de paróquias. Por exemplo, primeiro zonal, as paróquias aqui do centro, Isso. Catedral, Antiga Catedral, Santa Terezinha, Exatamente. Bom Jesus. Exatamente. Então, por exemplo, na Grande Natal nós temos 6 zonais. Então, as paróquias que compõem a Grande Natal, que é Natal, Parnamirim, Macaíba... Agora são 7, né? 7 zonais. E 7 zonais, que foi para o 15º zonal, né? Isso. Então, hoje... essas paróquias são divididas nesses 7 zonais, grupos de paróquias. Só Natal e Grande Natal. Isso, só Natal e Grande Natal. Para facilitar exatamente esse trabalho de ação pastoral, de acompanhamento, monitoramento, de ação evangelizadora. São criados grupos de paróquia, que nós chamamos aqui, de forma particular, na Arquidiocese de Natal, zonais. Então, a Arquidiocese... As suas 115 paróquias são divididas em 15 zonais, tanto os da Grande Natal e Natal como os do interior. Esses zonais têm sempre também um grupo de zonais reunidos sobre o acompanhamento de um vigário episcopal, que nós chamamos vigário episcopal territorial. Por exemplo, as paróquias de Natal e Grande Natal formam um vicariato. Isso. Os zonais, esses 7 zonais, juntos formam um vicariato. Exatamente. Então, dos 15 zonais, 7 zonais que ficam na Grande Natal participam de tem vamos dizer, o acompanhamento, o assessoramento de um vigário episcopal, juntamente com o secretariado, com um grupo de leigos, de padres e leigos, diáconos, que ajudam ele a acompanhar esse grupo de zonais. No caso nosso é o vicariato urbano. O padre Flávio Herculano, isso. O vigário episcopal. Exatamente. E outros 2 zonais ligados mais ao interior foram divididos. Um grupo de zonais para a região sul da Arquidiocese e outro para a região norte. São chamados vigários episcopais norte. Aqui, no nosso caso, é o padre Josino. Lá de João Câmara. Lá de João Câmara. E no caso do Vicariato Sul, é o padre Severino Ramos, que é lá de São Paulo do Potengi. Então, esses 3 vigários episcopais, eles acompanham, eles ajudam o senhor arcebispo na administração, no acompanhamento pastoral evangelizador da Igreja de Natal. Então, são 3 vicariatos, 15 zonais divididos
para 3 vicariatos. Então, é assim mais ou menos uma organização desse processo. Então, voltando à questão da Assembleia Pastoral. Então, é dentro desse processo que a gente viu a necessidade de trabalharmos inicialmente nas paróquias, ouvindo os agentes de pastorais, eles construindo a partir de uma indicação de orientações, ações pastorais evangelizadoras para o ano de 2023, no nosso caso agora, e a partir daí, essas ações propostas pelas 115 paróquias, elas vão sendo trabalhadas, melhoradas nos diversos grupos que eu acabei de falar. Primeiro nos zonais, no seu zonal, depois no grupo de zonais, que é o vicariato, até chegar com uma proposta mais ou menos elaborada, mais, vamos dizer assim, burilada, na grande Assembleia Arquidiocesana. Por isso que eu dizia que nós hoje, né, temos uma outra perspectiva de Assembleia Arquidiocesana, não mais naquela perspectiva que muita gente participava, mas agora, já que o processo começa na paróquia, passa pelo zonal, vicariato, ou seja, há toda uma participação, não há necessidade de muita gente na grande Assembleia. Então, delegados participam, padres, diáconos, leigos, articuladores, o bispo, o vigário-geral, né? Todo esse processo da coordenação pastoral vem trabalhar no final para construir, para finalizar o nosso plano pastoral. E aí, você que acompanha já há muito tempo, né, assim, há anos, qual é a avaliação que você faz da ação pastoral da Arquidiocese? Antes da gente entrar realmente assim, né, nas metas desse ano, eu queria que você falasse dessa avaliação das ações pastorais da Arquidiocese, inclusive com esse desafio que nós vivemos, que foi a pandemia. Olha, Cacilda, a ação pastoral, ela acontece de forma muito positiva a nível de nossa igreja particular, muito positiva. Não vou dizer que numa ótica percentual perfeita, mas dentro das suas particularidades paroquiais, setoriais, regionais, a gente faz acontecer a ação pastoral evangelizadora de forma eficiente e eficaz. Agora, algumas situações ainda precisam melhorar, como tudo, né? A gente tem sempre a gente sempre começa o nosso plano pastoral anual, quando vamos avaliar, fazendo uma avaliação do que fizemos, do que construímos. Por que avaliação? Porque todo planejamento necessita você parar para poder olhar o que foi feito e o que não conseguimos fazer. Não é nem porque quisemos. Nós tivemos, aí você citou muito bem, uma pandemia, né? O plano quadrienal, por exemplo, sofreu com a pandemia, porque quando construímos em 2009 o plano quadrienal, em 2020, em fevereiro de 2019, né? Já em 2019, quando a gente estava construindo, estourou, né, a pandemia a nível internacional. E no Brasil, em fevereiro de 2020, você deve lembrar, fevereiro, março, isso, né, o governo faz aquele grande impacto, né, de isolamento da sociedade, e a igreja sofre com tudo isso, né? Passamos 2020 quase todo nesse processo, sofrendo. Em 2021 ainda tivemos impactos. Então, logicamente, a ação pastoral sofreu. Mas eu digo a você, viu, Cacilda, que apesar disso tudinho, nossa igreja, ela foi muito forte em alguns aspectos de forma particular. Por exemplo, na comunicação, né? Sim. Você que é da PASCOM sabe muito bem que houve um avanço, uma melhoria. Eu digo sempre que de algo aparentemente ruim, a gente tira grandes coisas. Como a PASCOM, seja a nível arquidiocesano, seja a níveis paroquiais, cresceu. Sem dúvida. Porque houve necessidade de aperfeiçoamento, de buscar respostas, elementos, ferramentas, e a PASCOM cresceu muito. Isso foi uma delas, certo? Mas a gente percebeu que outras pastorais, mesmo ao longe,
não deixaram de se comunicar, de se reunir, porque apareceu uma coisa chamada, né, ação remota, né, encontros remotos. Então a pastoral não tinha ação eficaz de evangelização, mas por outro lado continuou a se encontrar para se formar, para estudar, para aprofundar, mesmo isolado. Nós não nos sentimos isolados em termos pastorais, porque estamos em contato, a igreja, com todo esse grupo de agentes pastorais que estavam se reunindo de forma remota. Isso mesmo. Bom dia, a gente vai para o primeiro intervalo aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Você fica aí, que são 2 minutinhos, e a gente volta já conversando mais sobre sobre a ação pastoral da nossa arquidiocese. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo 5 de fevereiro. Hoje nós estamos conversando sobre o plano de ação pastoral da Arquidiocese de Natal para esse ano de 2023. No primeiro bloco, o diácono Edmar já explicou para a gente, né? Já fez essa viagem no tempo, lembrando, né, como foi feito todo o processo, como a Arquidiocese trabalha esse processo para avaliar e planejar as ações. E agora a gente vai conhecer mesmo, né, o plano pastoral desse ano de 2023. Diácono, quais são as metas, né, as prioridades, as linhas prioritárias da Arquidiocese para este ano? Muito bem, Cacilda. Antes da gente entender como chegamos a essas metas, como foram construídas, é bom que a gente entenda que toda a ação pastoral evangelizadora da igreja, nessa perspectiva do olhar das bases, ela tem uma razão de ser. Ela não nasce de cima para baixo, ela nasce a partir de desafios, a partir de situações reais, de situações que acontecem na igreja de fato. Digo isso porque as metas deste ano 2023, elas foram construídas a partir de um olhar específico a uma realidade. Que realidade foi essa? Vocês devem lembrar, o caro ouvinte deve lembrar, você que que está acompanhando a sua igreja, na sua paróquia, deve lembrar que nós estamos vivendo agora o Sínodo dos Bispos. Começou em outubro de 2021, foi aberto pelo Santo Padre e vai até em 2024, quando concluirá. Esse processo, o primeiro passo que foi dado para o Sínodo dos Bispos, que vai ser sobre a temática da sinodalidade, foi exatamente o Santo Padre viu a necessidade, já que se ia falar de sinodalidade, então vamos construir o sínodo ouvindo as diversas igrejas no mundo, as dioceses, as paróquias. Isso foi chamado de fase diocesana do sínodo. Então, 57 perguntas chegaram para nós, onde aqui na Arquidiocese de Natal uma equipe estudou essas perguntas e compilou elas em 10 perguntas e fez um grande questionamento, um grande questionário para toda a igreja particular de Natal. Para as paróquias foram respondendo sobre 10 realidades dentro daquela perspectiva que o sínodo queria escutar sobre a temática da sinodalidade. E já que você está falando nisso, né, antes de chegar lá no final da história das nossas metas, eu queria que você falasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente e que por um motivo ou outro não tem acompanhado essa conversa toda sobre o sínodo. Eu estou dizendo isso porque há poucos dias eu recebi uma visita de uma pessoa que eu conheço, uma pessoa engajada na igreja e tal, e a pessoa disse assim: Cacilda, eu tenho muito medo. Perguntou assim: o que é que você acha do sínodo, desse sínodo? Isso é algo muito bom, né? O Papa está querendo ouvir as pessoas, os fiéis leigos, inclusive. Ele disse: pois eu tenho muito medo desse sínodo, eu tenho muito medo do resultado dele, o que é que
o que é que o Papa possa fazer, mexer, inclusive, na estrutura, no magistério da igreja, de ter mudanças muito drásticas para a igreja, né? Muito drásticas, né, para a igreja. Eu digo, rapaz, não é assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, até meio que respondendo essa pessoa a inquietação dessa pessoa que conversou comigo. Na realidade, Cacilda, todos nós nos inquietamos com aquilo que nós desconhecemos. Isso é natural da nossa, né? Principalmente numa instituição como a Igreja Católica, milenar, né? Que tem uma organização e que muitas vezes a gente fica preocupado com o futuro, né? Com a tomada de decisão de muitas coisas dentro dela. Agora, digo a você com sinceridade, dentro da igreja e na sua história, a igreja sempre passou por momentos como esse, né? De sentar, de discutir, de conversar sobre determinadas temáticas da igreja, sobre preocupações, para quê? Para que defina rumos. Nós temos que entender que a igreja está localizada, ela está dentro de uma realidade de mundo, ela não está fora do mundo, ela caminha com o mundo, com a dinâmica do mundo, e há uma necessidade de se adequar às realidades do tempo. Nós não podemos estar no século XXI pensando com o século XIX. Exatamente. Não cabe isso mais. Então, é dentro dessa perspectiva que o Santo Padre, sendo este homem que gosta de ouvir os seus fiéis, é um homem da base. Quando era bispo, ele escutava os fiéis da sua diocese. Ele decidiu ouvir os fiéis a nível de mundo. Agora, com certeza, nós não devemos nos preocupar, porque a grande preocupação de muita gente é sobre as questões de fé, sobre os artigos de fé. Esse momento agora do sino não é para discutir artigos e pontos de fé. Isso pode ser até que no futuro venha a ser levantado questões necessárias para dentro da igreja ser discutido. Agora é ter a possibilidade de ouvir o fiel e saber que rumos o fiel pode também opinar dentro da sua igreja. É sair daquela ideia que o Santo Padre fala de clericalismo, onde somente o clero opinava, dava os rumos, para uma perspectiva laical, do leigo, do fiel. Ele também tem uma corresponsabilidade com a sua igreja. Afinal, nós dizemos o quê? Que a igreja é o povo de Deus. Isso. Né? A igreja exatamente. Não é as paredes aqui, ali né? A igreja é o povo. Isso. Você cita muito bem, que é um documento da igreja pós-conciliar, né? Do concílio, que é a Lumen Gentium, que vai falar sobre isso. Exato. Vai resgatar o papel do povo de Deus dentro da igreja. Então, é necessário ouvir. Vamos ouvir, vamos escutar. Então, foi este ouvir, nesse processo, que aconteceu exatamente dentro da Arquidiocese de Natal, a chamada fase diocesana do sínodo. Escutamos, ouvimos, uma comissão avaliou, analisou e preparou um relatório para mandar, né, para as instituições. No caso inicial foi para o regional, né, Nordeste 2, depois foi para a CNBB, hoje o sínodo já está na chamada intercontinental, né, para concluir esta fase e mandar, né, o que eles chamam de instrumento laboro para a Santa Sé, onde vai ser construído esse instrumento para ser o elemento base de discussão do sínodo que começará em outubro deste ano, em 2023. Isso. Certo? Então, foi nessa perspectiva que uma das perguntas, Cacilda, nos chamou a atenção. A pergunta era sobre quais os campos de missão o fiel católico da Arquidiocese de Natal percebia como uma necessidade maior de evangelização, de ação pastoral. Em que campos de missão? Então foram elencados vários, a área de educação, as universidades, a área de juventude, as famílias, vários campos foram,
né, citados. E a gente percebeu nas respostas, Cacilda, que o maior percentual de respostas em que os fiéis católicos da Arquidiocese de Natal citam como uma necessária ação pastoral evangelizadora é o campo de família, o campo das famílias e o campo da juventude. Em termos percentuais, só para você ter uma ideia, foram 97,3% de pessoas responderam isso. Realmente... Quer dizer, de cada 100 pessoas que foram perguntadas, 97, quase 98, disseram isso, responderam isso. Quase unanimidade, né? Exatamente. Por que será, hein, Diácono Edmar? Então, até porque, assim, quais são os desafios, e até eu pergunto a você como uma pessoa que está na educação, você é professor, né? É casado, né? Está na família ali, pai, avô, é diácono, está na igreja. A partir desse olhar que você tem, né, em vários campos, porque quais são os desafios que a gente enfrenta, os maiores desafios para trabalhar com a família e com a juventude? Na realidade, a igreja, Cacilda, ela vem, né, até sentando e mergulhando e refletindo sobre esses desafios. Começa com os grandes desafios urbanos, né? A gente percebe, o documento 109 resgata isso muito bem no estudo. No capítulo do Ver, os bispos fizeram um estudo muito amplo sobre os grandes desafios da sociedade moderna hoje, que hoje já não se chama mais moderna, é pós-moderna. Então, estes grandes desafios passam exatamente pelo individualismo, o esfacelamento da estrutura familiar, pelos diversos conceitos de família que hoje, né, já circulam na sociedade, pela falta de parâmetros, de valores, né, que hoje a sociedade foi perdendo de certa forma. Então são muitos desafios que a sociedade hoje passa, né, e que com ferramentas muito fortes como a internet, como as grandes mídias sociais, as mídias virtuais, então isso foi trazendo destaque, se percebendo que muito mais do que agregador, fortalecedor desses dois campos de missão, juventude e família, foram, vamos dizer assim, foram problemáticos, foram criando problemas dentro desses grupos familiares e grupos juvenis, criando até o que nós chamamos de falta de sentido de vida. Quantas famílias, né? Estatisticamente, de cada 10 famílias hoje, no final de 3 anos, 7 delas se separam hoje, né? Elas entram com o divórcio. 70% das nossas famílias hoje se desestruturam devido a vários fatores sociais e do mundo atual. Então isso é uma preocupação, é preocupante. E reflete diretamente em quem? Nos filhos que nascem frutos dessas famílias, muitas vezes com uma paternidade, entre aspas, irresponsável, muitas vezes sem um pensamento, sem um planejamento, nascem esses filhos, vão se tornar jovens, crianças e jovens dentro dessa sociedade problemática. Então, essa sociedade está trazendo para nós um fruto, um reflexo de uma falta de sentido. Hoje os jovens não sentem mais isso. E foi olhando isso, eu acredito até que a resposta dos 97% tem muito a ver com isso. As nossas paróquias hoje, os nossos fiéis, eles vivem essas realidades. É verdade. Quando você vê uma resposta como essa, é porque o próprio fiel está inserido nessa problemática, vendo seu filho com situações de dificuldade dentro da sociedade, vendo sua família também desestruturada, com falta de valores. Então, é isso que gerou isso. E foi a partir disso, Cacilda, que aí a gente viu como uma necessária ação pastoral o campo de missão família e juventude. Pois bem, a gente vai parar agora para você tomar mais uma aguinha. E aí a gente vai para o intervalo. Na volta a gente vai falar sobre as ações para essas duas prioridades, né? Família e juventude. Então, você que está aí ouvindo a gente, não desliga o rádio, não saia daí, porque a gente volta bem rapidinho.
Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja. Hoje nós estamos aprendendo sobre esse processo de avaliação e planejamento pastoral na Arquidiocese de Natal, conhecendo o Plano Pastoral para 2023. E comigo aqui o diácono Edmar Araújo, que é membro da Coordenação Arquidiocesana de Pastoral. O diácono Edmar, já há vários anos, ele vem com essa missão de assessorar a Arquidiocese nesse processo, né, de avaliação e da elaboração do planejamento pastoral. Bom, diácono Edmar, terminamos o segundo bloco, né? Você lembrando que foram definidas 2 ações missionárias para o ano de 2023, né, como prioritárias, a família e a juventude. Então, de acordo com o plano pastoral, quais são as propostas de ação, né, de ações missionárias para a família? Muito bem. Então, antes que a gente comece a dizer, tanto da família como da juventude, eu quero lembrar, né, aos nossos ouvintes, que antes de nós fazermos nossa Assembleia Arquidiocesana, o bispo, juntamente com sua coordenação pastoral, seus assessores, alguns, né, colaboradores, participam da Assembleia ligada ao regional a qual nossa diocese está ligado, né? As dioceses do Brasil se organizam em 18 regionais, em grupo de dioceses, e dessa forma para que também facilite se avaliar e se definir ações pastorais evangelizadoras para aquela região. No nosso caso aqui, nós somos ligados ao regional chamado Nordeste 2. Isso. Então, antes da gente participar da nossa Assembleia aqui, construirmos, nós participamos no regional. E lá foram definidos uma coisa que é importante também: se nós iluminamos nossas ações quadrienais com o documento 109, as ações evangelizadoras a nível de CNBB, para o ano, geralmente também nós somos iluminados por proposições, por propostas de ações que o próprio regional, os bispos reunidos, no nosso caso as 21 dioceses, propõem para o ano. Nesse nosso caso, este ano, foi proposto, né, algumas situações, algumas ações, né, que não tinha especificidade de campo. No nosso caso aqui, nós já tínhamos o campo de ação, que era família e juventude, já tinha definido, mas lá ficou definindo uma coisa muito legal que a gente absorveu no nosso plano pastoral, que nós chamamos de dimensões de ação, né? Então, ficou definido que as ações no campo de missão família e no campo de missão juventude, elas iriam ser elencadas em 3 dimensões: a dimensão do indivíduo, na dimensão da casa comum e na dimensão, nós chamamos de sociopolítico pastoral. O que significa isso? Significa que nós íamos definir metas mais claras e objetivas e diretas, voltadas para essas 3 dimensões. Primeiro, para o indivíduo, ou seja, a família em si. Como trabalhar uma meta dentro dos desafios que nós, né, chegamos a falar aqui dentro de família, olhando só para a família. Respostas que venham trazer, né, um resgate da família. Segundo, onde essa família está localizada, é a casa comum. Olhando para a Laudato Si, em que o Santo Padre nos exorta a olharmos o nosso meio, onde estamos inseridos, também a família está inserida numa sociedade, num meio, numa comunidade. Ela precisa também entender que existem ações dentro dessa comunidade voltadas para essa família. E a outra, né, a família está inserida num campo maior de sociedade, que nós chamamos no campo político. Político aqui não é pastoral, mas o político aqui é o social. Ela está localizada dentro de uma sociedade em que ela sofre impactos sociais, econômicos, políticos, dos diversos tipos possíveis. Então, também vimos como trabalhar uma meta para fortalecer a família,
olhando para essas questões sociopolítico-pastorais. Por isso que nós trouxemos do regional dessa Assembleia essas 3 dimensões. Agora, quando chegamos em nossa Assembleia, como eu disse, construímos já ações desde as paróquias. Quando chegamos na Assembleia, fomos exatamente trabalhar essas propostas que vieram das paróquias, dos zonais, do vicariato e chegaram até a nossa Assembleia. Ao todo, nós chegamos dentro da Assembleia com 9 propostas. Eram 6 propostas. 2 de cada, eram 3 de família e 3 de juventude. Nós queríamos sair com propostas específicas, tirando dessas propostas, nesses 3 campos, nessas dimensões: indivíduo, casa comum e na dimensão sociopolítico-pastoral. Então, foi lá que foram construídas nessa Assembleia. Então, só para vocês terem, rapidamente uma ideia dessas propostas, no campo de família, por exemplo, Cacilda me perguntou há pouco instante, no campo de família, na dimensão do indivíduo, por exemplo, a proposta que ficou era a implantação, reativação e fortalecimento da pastoral familiar nas diversas paróquias. Então a gente vê, aqui pastoral familiar, eu até tenho costumado dizer nas paróquias, fortalecido, essa ideia. Pastoral familiar não se restringe só àquele grupo de agentes que tratam especificamente de ações voltadas para a família. Todos os agentes de pastorais dentro da paróquia fazem pastoral familiar. A catequese faz pastoral familiar, o pastoral dízimo, da criança, a pastoral da criança, a comunicação, todos aqui numa ideia de fortalecimento dessa pastoral, não do grupo de pastoral. Sim, se na minha paróquia tem esse grupo, ótimo, ele tem sua especificidade, ele tem suas atribuições. Agora, eu, como agente de determinada pastoral, também tenho uma responsabilidade no campo de missão chamada família. Então, aí o primeiro é o fortalecimento dessa pastoral. Outro, a integração em relação à casa comum, a integração das famílias na comunidade eclesial por meio de ações de inclusão sociocultural e missionária. Então, é incluir, integrar famílias que estão fora desse campo de igreja, estão fora da igreja, trazendo propostas socioculturais, propostas missionárias, fomentando neles o desejo de estarem na igreja, olhando também a sua comunidade, como melhorar a comunidade. E a terceira, olhando a questão da sociopolítico-pastoral, é a integração das famílias na comunidade, utilizando de novos meios mais atraentes para a chamada, para o convite a novos casais. Essas foram as 3 metas que nós definimos para a ação pastoral em 2023 no campo de família. E para a juventude? Para a juventude, da mesma forma. Também vimos as dimensões indivíduo, casa comum e sociopolítico-pastoral. No caso da juventude, para o indivíduo, a promoção de espaços de diálogo entre as expressões juvenis, olhando os jovens, dando a eles voz e voto, espaços para que eles possam falar, possam dialogar dentro de nossas paróquias, com formações nessa ótica do discipulado missionário. O segundo, na casa comum, o resgate, o mapeamento e o acolhimento dessas diversas expressões juvenis dentro da nossa paróquia, conforme a realidade e a promoção das ações missionárias. E a terceira, no campo mais voltado ao sociopolítico-pastoral, o fortalecimento do discipulado e seguimento à pessoa de Jesus, utilizando-se das estruturas pastorais já existentes em nossa paróquia ou fora de nossas paróquias, e também valorizando as diversas espiritualidades e carismas. A gente sabe que muitos jovens estão inseridos em diversas realidades espirituais, grupos, movimentos, e isso é bom.
mas que esses movimentos possam, dentro da paróquia, se integrarem, trabalharem juntos na perspectiva do fortalecimento da nossa juventude. Cada um com o seu carisma, cada um com as suas, a sua realidade pessoal. O diácono Edmar, como é que porque assim, o plano pastoral arquidiocesano, né? No próprio plano você pega, assim, quando você vai abrindo, aí você vê que tem proposta dos vicariatos, né? Tem as propostas em nível arquidiocesano. Eita, o diácono tinha que estar cansado, né? Falou tanto já que respirou fundo. Temos as propostas de ações para o nível arquidiocesano, aí tem as propostas de vicariatos. E aí eu pergunto a você, qual a orientação da coordenação de pastoral para que as paróquias consigam vivenciar também essas metas, né? Especialmente com ações para a família e para a juventude? Muito bem, boa pergunta. Inclusive, ainda há paróquias realizando assembleias pastorais nesses dias agora mesmo. Exatamente. Tem divulgado por aqui. Não adianta construir um plano, Cacilda, se ele não será executado. Então, é fundamental as nossas paróquias conhecer o plano. Então, a primeira coisa é o agente de pastoral se apropriar desse plano. O que é que ele tem? Que objetivos ele tem? Como foi construído? Que metas foi estabelecida? Para que a gente entenda que, enquanto igreja de Natal, nós caminhamos juntos. Por isso, a igreja sinodal. O tema da nossa assembleia foi igreja missionária, igreja sinodal. Então, é necessário. Então, é preciso conhecer. Então, como é que eu faço para conhecer, diácono? Eu como agente pastoral. Primeiro, existe, nós mandamos confeccionar 500 exemplares que foram estão sendo distribuídos com os padres, diáconos, articuladores. É pouco, para a nossa realidade. Mas nós temos o arquivo virtual que todos vocês, agentes de pastorais, fiéis, podem ter acesso. Basta solicitar a nós e nós já até disponibilizamos ele no nosso site, né? Exatamente, Isso. eu estou com ele aberto aqui, Muito que eu bem. tinha aberto para dizer, né? Para lembrar. Você acessa aí arquidiocesedenatal.org.br. Se você está acessando em um computador, você vai ver lá no canto direito, no menuzinho do canto direito, né, onde tem as paróquias, taraná, aí você vai ver assim, publicações. Você clica lá, publicações, aí tá lá, plano pastoral. Se você abre arquidiocesenatal.org.br no celular, aí quando você vê Arquidiocese Natal, aí tem menu, aí tem 3 tracinhos, você clica lá nos 3 tracinhos, a mesma coisa, publicações. Clique em publicações, plano pastoral. Exatamente. Então, muito fácil. Acesse, leia, construa. A partir daí, estude. Você, na sua pastoral, no seu grupo, estude, conheça, para que você possa construir suas ações pastorais paroquiais iluminadas por esse plano pastoral arquidiocesano. A ideia é essa, que você possa construir, trabalhar, possa inserir no seu plano particular paroquial, possa inserir estas metas que foram construídas no nível arquidiocesano. Se apropriar desse material que é nosso, da arquidiocese. Isso. É a proposta, que você conheça. Senão, a gente não pode construir uma igreja conjunto, unida, juntos, como nós chamamos de forma sinodal. Você é convidado, você que é agente pastoral, você que é fiel, não necessariamente não precisa estar inserido numa pastoral, num grupo pastoral, para conhecer as ações evangelizadoras da sua igreja, que você ama, que você acompanha. Faça como Cacilda disse, acesse no seu celular, no seu computador, e baixe e vá ler, conhecer. É um arquivo em PDF, Você baixa em qualquer computador e celular. Você pode ter acesso e conhecer, Nos sentiríamos muito felizes se você, um fiel, pudesse dizer: eu conheço o que a minha igreja está planejando e está executando. Inclusive, diácono Edmar, você que é fiel ali, que ama a sua igreja, você pode até, digamos, cobrar do seu pároco, a execução desse plano, A sua paróquia ter uma caminhada pastoral de acordo com o plano arquidiocesano. Muito bem. Isso é até uma forma de
você acompanhar, exatamente, de saber se sua paróquia, você como fiel daquela paróquia, se ela está ligada, se ela está unida ao plano arquidiocesano, olhando as ações que foram pensadas e dizer, olha, eu não vejo nada nesse campo na minha paróquia, por que não está acontecendo, né? E questionar os agentes, né? Questionar o pároco, ao diácono, aquele que faz parte da sua paróquia, por que aquele plano não está sendo, né, executado, ou alguma coisa do plano não está sendo executada. Isso é importante para acompanhar. E aí, só repetindo, você tem acesso ao esse material, né, o plano pastoral, lá no site arquidiocesedenatal.org.br. Procure lá na aba Publicações, aí dentro de Publicações você encontra Plano Pastoral. Diácono Edmar, chegamos ao final aqui do programa Aprendendo com a Igreja neste domingo. Muito obrigada por ter estado com a gente, conversando, explicando assim, né, minuciosamente sobre todo esse processo de avaliação e principalmente de planejamento pastoral, do plano pastoral da nossa arquidiocese. Muito obrigada. Obrigado a você, Cacilda, por essa oportunidade. Obrigado a você, caro ouvinte, pela paciência de nos escutar. Mas deixe aqui desde já, né, o nosso carinho e a nossa abertura. Você deseja conhecer, quer conhecer um pouco mais? Vem aqui na Cúria, né, aqui na nossa catedral, no subsolo, na sala número 3. Na sala 3 é a sala da coordenação pastoral. Não precisa você ser agente de pastoral. Você é agente pastoral, você é chamado a sempre estar aqui conosco, perguntando como está essa caminhada. E quem não é, venha, conheça, venha conhecer um pouco mais da sua igreja, para que você aprenda a amá-la mais. Quanto mais conhecemos, mais amamos. A sala da coordenação pastoral, aqui no subsolo da catedral, o expediente é de segunda a sexta, 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. Segunda Isso, a sexta. Então nós temos um secretário que vai atender com muita alegria, muito prazer a todos os seus questionamentos, ou o que você quiser saber. Então, mais uma vez, obrigada, diácono, obrigada a você que esteve com a gente desde as 10 horas, acompanhando aqui, aprendendo mais sobre a nossa Igreja Católica, aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Muito obrigada, uma boa semana para você, um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem. Continue na sintonia do bem,